noite, dependendo do horário que você estiver aí acompanhando a gravação desse estudo. Nós estamos aqui estudando as obras de Leon Denis e te convidamos para fazer conosco a prece para iniciarmos as atividades desta tarde. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de trabalho, pelos aprendizados, pela oportunidade de termos condições de estudar as obras de Leon Denis e por ele estar nos intuindo mais uma vez. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que envolve a nossa atmosfera, o nosso planeta, com esse manto de luz, de paz e de equilíbrio, nos ajudando a nos melhorarmos cada vez mais. Muito obrigada, meu Deus, abençoa nossos lares, nossas vidas, e a todos aqueles que sofrem, que eles tenham o amparo necessário para aliviar as suas dores, e a todos aqueles que fazem sofrer, que possam cada vez mais serem tocados pelo amor de Deus. Muito obrigada. Iniciamos então os estudos desta tarde com a presença amiga dos nossos mentores, dos mentores de nossa casa e daqueles espíritos que coordenam as atividades dos grupos de estudos do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade aos estudos, do livro Depois da Morte. A gente agora está entrando na segunda parte, os grandes problemas. E essa parte, ela é dividida em 6 capítulos. Então, a gente vai iniciar hoje o capítulo 9, que é o universo e Deus. A gente tem a vida imortal, a pluralidade das existências, o alvo da vida, as provas e a morte, e o capítulo 14, que se chama objeções. Então, vou iniciar aqui a leitura e a gente vai, como de praxe, parando para fazer aí os comentários. O universo e Deus. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis estabelecidas segundo um plano denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois que seres passageiros, limitados no tempo e no espaço, não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, cumpre remontar ao ser, gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser, mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres. É o Pai de todos e a própria origem da vida. Personalidade não deve ser entendida aqui no sentido de um ser com uma forma, porém, sim, como sendo o conjunto das faculdades que constitui um todo consciente. A personalidade, na mais alta acepção da palavra, é a consciência. É assim que Deus é antes a personalidade absoluta e não um ser que tem uma forma limite. Deus é infinito e não pode ser individualizado, isto é, separado do mundo
nem subsistir à parte. Quanto a não se cogitar do estudo da causa primária como inútil e incognoscível, conforme a expressão dos positivistas, perguntaremos se a um espírito sério é realmente possível comprazer-se na ignorância das leis que regulam as condições da sua existência. A indagação de Deus impõe-se, pois, que ela é o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e reflete-se em cada um de nós. Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral. E, sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. A crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem em suas provações. Perdi aqui, peraí. É a consolação, a esperança daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como uma aurora, ela ilumina com seus brandos raios a alma dos desgraçados. Sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. Deus não se manifesta aos sentidos. A divindade ocultou-se em um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é o mais nobre e mais fecundo exercício da nossa faculdade de pensar e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Porém, existe em nós uma força, um instinto seguro que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Em todos os tempos, debaixo de todos os climas, e isto foi a razão de ser de todas as religiões, sentiu o espírito humano essa tendência inata que corresponde a uma necessidade do mundo, a propensão de elevar-se acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material, acima de tudo o que é vacilante, transitório e que lhe não pode dar uma completa satisfação, para só inclinar-se ao que é fixo, permanente, imutável, imutável no universo. Há alguma coisa de absoluto e de perfeito em que identifique todas as potências intelectuais e morais e que seja um ponto de apoio no seu caminhar avante. Acha tudo isso em Deus, pois fora dele nada pode dar-nos essa segurança, essa certeza, essa confiança no futuro, sem as quais flutuamos à mercê da dúvida e da paixão. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, porque senão fica muito cansativo também, né? Eu ficar só lendo, e aqui a gente comenta um pouquinho, depois a gente volta a ler mais um trecho aqui. Esse capítulo é extenso, né? E não poderia ser diferente, porque falar de Deus demanda aí um tempinho bom, né? Então, assim, você quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, assim, seria inconcebível dizer que o homem tem condições de gerir as leis da natureza. Só por aí a gente já começa a entender que o universo, Deus, ele está, às vezes, mas muito além do que a gente consegue conceber, né? Então, assim, já é inconcebível isso, né? Dizer que o homem tem condição de gerir essas leis,
ou que ele teria sequer o controle sobre essas leis. Então, como pensar que um ser que não consegue equilibrar a sua própria vida teria condição de ter acesso a algo tão harmonioso, né? Se isso fosse uma obra do acaso, a gente estaria, mesmo assim, à mercê de algo inusitado, né? Igual muitos querem dizer que isso tudo é obra do acaso, né? Por um acaso, as coisas se unem, o movimento do universo é harmonioso e as coisas vão caminhando, né? Então, assim, então é um primeiro ponto. Se fosse fácil, né? Se o homem tivesse condição de fazer essa conceber esse controle sobre as coisas, né? O primeiro passo que ele daria seria o controle sobre a sua própria existência. E a gente vê que não é isso que acontece, né? A dificuldade que nós temos para gerir a nossa vida é absurda. De coisas mínimas que vão da organização do nosso lar a coisas maiores, né? Que vão cuidar com a natureza, a preservação do meio ambiente, o equilíbrio. Então, né, a gente já vê aí uma discrepância, né? Quando tem essas teorias, né? Então, diante dessa impossibilidade, o que que acontece? O homem, ele cria um ser à sua imagem e semelhança. Então, já que eu não posso fazer isso, eu vou criar um ser que seja humanizado, que seja humano. E aí, Deus torna-se uma criatura humana aos moldes dos seres falíveis que somos. Então, esse início aqui, ele me chamou muita atenção para isso, né? No desejo de se tornar Deus, o homem transforma Deus do mais próximo que ele pode do humano, né? Então, ele é como se Deus estivesse sentadinho no lugar, dando as ordens, né? Como a gente faz aqui na Terra. E é um ser muito parecido aqui com a Terra, né? Não é nem parecido com os mundos ditosos. Ele é semelhante ao humano. Então, esse é um primeiro comentário que eu queria trazer, né? Tem mais coisa aí, mas eu não sei. Às vezes você quer comentar alguma coisa? Boa tarde, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir, né? Esse estudo no nosso canal aí do YouTube. Interessante isso que você falou. E também a gente pode ver que o Leon Denis, no desenvolvimento dele aqui, ele mostra assim, olha, não tem como não acreditar em Deus, tá? Ele mostra isso para a gente. E como que você chega a Deus? Só se você raciocinar. Se você ficar sem abrir a sua mente ou o seu coração, né, ou os dois juntos, você não chega a Deus. Você não chega a Deus. Então, ele mostra isso para a gente aqui, olha. Se você pensar, se você raciocinar, se você refletir, você consegue chegar a Deus. Então, aqui nesse pedacinho que ele fala, onde ele fala que Deus não pode ser personificado, não pode ser individualizado. Realmente, Deus é tudo. Então é aquela frase, né? A gente está em Deus e Deus está em nós. Porque não pode ser comparado, não pode, não tem comparação. Deus é infinito. Deus é tudo, a gente faz parte dessa obra. Se você achar que eu estou falando aqui alguma coisa equivocada, você pode dar uma paradinha e comentar, tá, Rosmar? Eu paro um pouquinho para você falar. Então, eu achei isso muito interessante, né? Deus não pode ser individualizado, nunca poderia ser. Então, Deus é tudo. Deus é
toda essa criação aqui, né? E a gente tem que pensar, a gente tem, né, raciocinar, vamos dizer, vamos falar essa palavra, para você entender o que é Deus, o que chegar até Deus, falar não, Deus existe, né? Ele as leis de Deus, a gente tá na nossa consciência. A fé em Deus está na nossa consciência. Tudo é nato. A gente nasce com essa questão. A gente nasce quando a gente começa a pensar, né, a estudar alguma coisa, ou aprender, mesmo lá na escola, com 7 anos, que a gente começa, que a gente entra no primário, que a gente falava antes, né, ensino fundamental hoje. A gente começava a ter essa noção, a noção das leis. Aí ele fala também, e você também comentou, que os homens não poderiam criar essas ordens. Essas ordens, essa ordenação, ela é criada de acordo com aquilo que a gente tem na nossa consciência, né? Que é as leis de Deus, a moral, né? Que a gente, quando a gente é criado simples e ignorantes, com as encarnações a gente pode escolher algum lado pelo nosso livre-arbítrio, ou caminhar no bem, ou com tendências para o mal, você vai para o mal. Vai depender do que você fez, né? Isso depois que você já encarnou várias vezes. Então, o homem não poderia fazer isso, porque a gente vê hoje que o homem, às vezes, cria leis para se beneficiar, ou beneficiar alguém que é querido dele, né? Então é difícil. Quando ele intervém prejudicando. Claro que aqueles que criam aquelas leis, que são as leis da sociedade, para o bem comum, para o bem coletivo, ele está sendo intuído, né? Ele já veio sendo intuído há várias encarnações. Então, essa primeira parte que o Leon Denis fala aqui é interessante nesse sentido, e a gente sabe que a gente tem espíritos elevados, né, encarnados aqui na Terra, mas também tem espíritos em grau inferior de elevação ainda. Por isso que acontece, por isso que o Leon Denis traz aqui para a gente que os homens não poderiam criar esse ordenamento, né, para a sociedade. Isso era só seguir as leis de Deus, né? Era só seguir as leis de Deus. Então, trazendo aí um pouco sobre isso que você comentou, né? É difícil falar de Deus, né? Porque como a primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus? Porque é uma coisa que o homem quer desvendar há muito tempo, né? E às vezes é difícil a gente compreender, eu penso, até por causa disso, que a gente quer, primeiro, tem muita gente querendo ser Deus, e segundo, com esse desejo de querer ser Deus, ele quer algo que se aproxime dele. Então ele começa a criar essa ilusão, né, dessa figura. E aí nessa resposta a Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer, olha, Deus é a inteligência suprema, ele é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, tudo é criado a partir da vontade de Deus. Só que a gente não fica satisfeito com isso, né? Como assim? Ele cria tudo e a gente está aí, né, à mercê desse ser que a gente não sabe nem o que é. E quando a gente vai caminhando no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão esclarecendo, olha, não adianta querer aprofundar nesse tema, porque vocês não têm nem sentidos para entender
o que é Deus? Nesse mundo que vocês estão, vocês não vão conseguir. Quando tornar espírito puro, aí talvez, né, a gente tenha uma compreensão melhor. E aí, qual que é o grande problema da gente tentar transformar Deus à nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, num ser humanizado. É que a gente acha que ele perdeu o controle de tudo. Então, muito do que nós estamos vivenciando hoje, né, até dessas doenças mesmo, elas dizem muito disso, né? Olha, se Deus está lá, sentado no trono, dando as ordens, está acontecendo isso tudo aqui, então ele envelheceu, ele não consegue mais ouvir direito, ele não está enxergando direito, e por consequência disso, está um caos, né? A gente, o ser humano é muito criativo, né? A gente dá para ir longe nessa história aqui, né? Então, o grande problema é esse, é que a gente começa a achar que Deus perdeu o controle de tudo. E a gente começa a imaginar aquele ser velhinho, sentado numa poltrona, e as tragédias acontecendo no mundo, e aí nós vamos achar que esse velhinho não tem mais o controle. Como às vezes a gente pensa aqui na Terra, né? Qual que é o conceito que a gente tem de velho? É esse, né? Olha, não dá conta mais, às vezes tem a expressão da inutilidade, né? E aí a gente se desespera diante das coisas, né? Porque a gente imagina que, como nós humanos, Deus também não dará conta, né? Então, esse é o grande problema. Então, Deus não é humano, não envelheceu e não perdeu o controle. É isso que a gente precisa ficar muito atento, né? E aí, os espíritos infantilizados, eles acreditam nessa força do nada. Se eu não consigo entender Deus, nunca vi Deus, os próprios espíritos não conseguem explicar. Então, isso é balela, não existe. Eu vou acreditar no nada, né? Ou então no acaso, regendo essas leis harmônicas do universo. Então, eu volto a dizer, são os espíritos mais infantilizados, né? A gente precisa amadurecer. A gente não está mais naquele início onde a gente era subjugado. Agora a gente tem razão. A partir do momento que o homem desenvolve a razão, ele precisa começar a buscar mais conhecimentos sobre essas leis que regem o universo, né? E aí, só para encerrar, quando ele fala assim, olha, sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. Aí ele vai falar no final desse parágrafo. Porém, existe em nós uma força, um instinto seguro que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Então, esse instinto nos acompanha desde a criação. Por isso que Kardec obtém dos espíritos a resposta de que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, quando ele pergunta lá na questão 621, né? Porque quando ele faz essa pergunta, ele queria algo palpável também, né? Ele falou, olha, tem uma lei, isso eu já sei, mas aonde que ela está escrita? Em qual dessas leis que tem, que eu vou me basear que ela não tem deturpação? Porque ele ficou imaginando assim, os livros sagrados, né? É na Torá, é no Bhagavad Gita, é na Bíblia, é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Aonde que é? Porque tem vários, né? Então ele queria achar essa resposta, e aí foi mágico isso, né? Foi muito bacana, porque os espíritos falaram assim, olha, a lei de Deus, ele está na nossa consciência. Então, os livros sagrados, eles foram escritos para que a gente relembrasse, mas eles estão deturpados. Todos eles têm uma coisinha ali que
é do homem. Agora, quer seguir a lei, consulta a sua consciência. Aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos de novo, questão 919. Kardec pergunta, o que eu posso fazer nessa vida para me modificar e não ser arrastado pelo mal? Aí os Espíritos falam, olha, um sábio da antiguidade Evoluo diz, conhece-te a ti mesmo. Então não tem outro caminho, né? A lei de Deus está na nossa consciência, mas para a gente entender essa lei, a gente precisa se conhecer, né? Saber direitinho, porque quando a gente se conhece, a lei age em nós. Porque aí, quando você faz uma coisa, você fala, ih, fiz bobagem. Nossa, mãe. Você pode não falar com ninguém. Você pode ser uma pessoa orgulhosa e levar aquilo até o final e culpar o outro e falar que, não, você não entende nada. Mas, no fundo, se a gente é honesto com a gente mesmo e lança a mão dessa lei, que está na nossa consciência, tem uma vozinha lá que vai dizer, você vacilou de novo. Então, assim, tá tudo aí, né? A gente que precisa lançar a mão desses recursos. É isso mesmo, Rosimar. Perfeito. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Então, eu vou continuar aqui a leitura. Objetar-nos-ão, talvez, com o uso funesto que as religiões fizeram da ideia de Deus. Mas que importam as formas extravagantes que os homens têm emprestado à divindade? Para nós, mais não são que deuses quiméricos, criados pela razão débil das sociedades, essas formas poéticas, graciosas ou terríveis, apropriadas a inteligências que as conceberam. O pensamento humano, agora mais amadurecido, afastou-se dessas velhas formas, esqueceu esses fantasmas e os abusos cometidos em seu nome. A fim de se dirigir com impulso poderoso à razão eterna, para Deus, foco universal da vida e do amor, em que nos sentimos viver como o pássaro no ar ou o peixe no oceano, e por quem nos sentimos ligados a tudo o que existe, foi e será. A ideia de que as religiões vieram de Deus apoiava-se em uma revelação pretensamente sobrenatural. Ainda hoje, admitimos uma revelação das leis superiores, porém racional e progressiva, que o nosso pensamento se patenteia pela lógica dos fatos e pelo espetáculo do mundo. Essa revelação acha-se escrita em 2 livros sempre abertos perante os nossos olhos. O livro do Universo, onde em caracteres grandiosos aparecem as obras divinas, o livro da Consciência, no qual estão gravados os preceitos da moral. As instruções dos espíritos, colhidas em todos os pontos do globo por processos simples e naturais, não fazem mais que confirmá-la. É por meio desse duplo ensino que a razão humana se comunica no seio da natureza universal com a razão divina, cujas harmonias e belezas, então, compreende e aprecia. Na hora em que se estendem pela terra o silêncio e a noite, quando tudo repousa nas moradas humanas, se erguemos os nossos olhos para o infinito dos céus, lá veremos inumeráveis luzes disseminadas, astros radiosos, sóis flamejantes, seguidos de seus cortejos de planetas, rodopiam aos milhões nas profundezas. Até as mais afastadas regiões, grupos estelares desdobram-se como esteiras luminosas. Em vão, o telescópio sonda os céus em parte alguma do universo, encontra limites.
sempre mundos sucedendo a mundos e sóis a sóis, sempre legiões de astros multiplicando-se, a ponto de se fundirem em poeira brilhante nos abismos infindáveis do espaço. Quais as expressões humanas que vos poderiam descrever os maravilhosos diamantes do escrínio celeste? Sírius, 20 vezes maior que o nosso Sol, e este a seu turno, equivalendo a mais de 1 milhão de globos terrestres reunidos, Aldebaran, Vega, Próximo, sóis rosados, azuis, escarlates, astros de opala e de zafira, sóis que derramais pela extensão os vossos raios multicolores. Acho que eu li uma coisa errada aqui. É de safira, né? Eu falei zafira, desculpa. Multicolores, raios que, apesar de uma velocidade de 70 mil léguas por segundo, a nós só chegam depois de centenas de milhares de anos. E vós, nebulosas longínquas que produzis sóis, universos em formação, cintilantes estrelas apenas perceptíveis, que sois focos gigantescos de calor, luz, eletricidade e vida. Mundos brilhantes, esferas imensas, e vós, povos inumeráveis, raças, humanidades siderais que os habitais. Nossa fraca voz tenta em vão proclamar a vossa majestade, o vosso esplendor impotente, ela se cala, enquanto nosso olhar fascinado contempla o desfilar dos astros. Mas, quando esse olhar abandona os vertiginosos espaços para repousar sobre os mundos vizinhos da Terra, sobre as esferas filhas do Sol, que, como a nossa, gravitam em torno do foco comum, que se observa em sua superfície, continentes e mares, montes e bancos de gelo acumulados em redor dos polos. Observamos que esses mundos possuem ar, água, calor, luz, extensões, climas, dias, noites, em uma palavra, todas as condições da vida terrestre que nos permitem presumir neles a morada de outras famílias humanas. Crer que são habitados o têm sido ou serão em algum dia. Tudo isto, astros resplandecentes, centros de sistemas, planetas secundários, satélites, cometas vagabundos, está suspenso no espaço, agita-se, afasta-se, percorre órbitas determinadas e é levado em rapidez espantosa através das regiões infinitas da imensidade. Por toda parte, o movimento, a atividade, a vida manifestam-se no espetáculo do universo, povoado de mundos inumeráveis, rolando sem repouso na profundeza dos céus. Uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal da gravitação. Só por si sustém e faz mover os corpos celestes. Ela só dirige em torno dos sóis luminosos os planetas obedientes. A essa lei rege tudo na natureza, desde o átomo até o astro. A mesma força que, sob o nome de atração, retém os mundos em suas órbitas, também, sob de coesão, grupa as moléculas e preside a formação dos corpos químicos. Se depois desse rápido olhar lançado sobre os céus, compararmos a Terra em que habitamos
aos poderosos sóis que se baloiçam no éter, esta, ao pé deles, apenas nos aparecerá como um grão de areia, como um átomo flutuando no infinito. A Terra é um dos menores astros do céu. Entretanto, que harmonia em sua forma, que variedade em seu ornato. Vede seus continentes recortados, suas penínsulas esguias e engrinaldadas das ilhas. Vede seus mares imponentes, seus lagos, suas florestas e seus vegetais, desde o cedro que coroa o cimo das montanhas, até a humilde florzinha oculta na verdura, enumerai os seres vivos que a povoam, aves, insetos e plantas, e reconhecereis que cada uma destas coisas é uma obra admirável, uma maravilha de arte e de precisão. Você comenta um pouquinho, Ricardo, só para eu descansar minha garganta aqui um pouquinho, minha fala? Desculpa, Rosimar, eu estava falando aqui o microfone desligado. Como é que o Leon Denis envolve a gente, né? Ele expondo isso tudo aqui. Aí é a questão que eu falei antes, a questão do raciocinar. Você tem que dar essa obra toda como a criação de alguém, de alguma coisa, de alguém não. O que criou isso tudo? Teve um criador para isso tudo, que a gente denomina, que a gente fala que é Deus, né? Então, é impressionante tudo isso que ele fala, né? E bacana que agora ele vai chegar mais para frente no corpo humano, que é outra coisa assim inexplicável. Quando eu digo inexplicável, que eu quero colocar uma coisa grande, uma coisa maravilhosa, né? Se você já pode falar alguma coisa agora? Porque é muita harmonia, né, Rosmar? É muita harmonia, é uma coisa harmoniosa, que funciona perfeitamente. Ela funciona, nada está errado. A lei da gravidade, olha que impressionante, porque nós estamos aqui, nós estamos no espaço. Né? Imagina um espaço, vamos imaginar o espaço com um monte de pedra, tudo vai cair para o fundo nesse espaço, vai ficar tudo ali. Não, tem a lei de gravidade que coloca tudo funcionando direitinho, um gravitando em volta daquele que ele precisa, né? O sol para dar a luz, para dar o dia, né? Para dar a noite, quando a Terra gira em torno. Olha, tem que alguém criou isso tudo aí, certo? Isso foi trabalhado por alguém. Por alguma inteligência superior, né? Apesar da gente falar que Deus é inteligência, né? A gente está até desconstruindo isso, né? Deus é amor, né? É o amor de Deus que cria isso tudo, né? É por isso que a gente não pode se distanciar da natureza. A partir do momento que o homem se distancia da natureza, né? Igual a gente está vendo hoje, né? O contato, eu falo isso do contato mesmo com a natureza, do contato. Você voltar a olhar a estrela, você voltar a contemplar as flores, as árvores, as plantas, é desse contato que eu estou dizendo, né? Do amor pelos animais, né? O homem que não ama o animal, ele tem uma propensão muito grande a se tornar uma pessoa muito bruta, né? O animal, ele traz essa delicadeza para o ser humano, né? Quando eu falo homem aqui, no sentido de ser humano. Então, aquela pessoa que despreza, né? Não, eu prefiro não ter bicho, não gosto de bicho, detesto bicho. Ele vai se
se brutalizando, né? Porque o animal tem esse poder de também ajudar a gente a se tornar um ser mais sensível, né? Assim como as plantas também, né? E assim como o próprio universo. Então, é por isso que se a gente se distancia da natureza, a gente fica incompleto, porque é na natureza que a gente aprende os princípios que regem as regras harmônicas de tudo, de tudo. Então, todas essas leis que a gente fala, que parece que está muito distante da gente, né? Então, essas leis, elas estão na natureza. Então, o princípio da solidariedade está na natureza, né? Então, se eu não sou uma pessoa solidária, e solidária não é no conceito de dar coisas para os outros, mas de solidária, de ser parceiro, né? De ser parceiro. Então, eu consigo perceber que o outro está precisando da ajuda sem que o outro tenha que ficar implorando essa ajuda. Essa lei de solidariedade a gente aprende na natureza, né? Não é na natureza, quando um quer passar por cima do outro, aquilo ali desarmoniza, né? Quando um quer explorar do outro, aquilo ali gera desarmonia, né? Então, a natureza é muito sábia. E aí ele vai falar assim, o livro do universo, onde em caracteres grandiosos aparecem as obras divinas, o livro da consciência, no qual estão gravados os preceitos da moralidade. Leon Denis está dizendo aqui, olha, a gente tem 2 livros importantes. Um é aonde tem as leis de Deus, e outro onde tem as leis morais. Um está dentro de nós e um está na própria natureza. Olha que bacana, né? E aí, no livro A Gênese, de Kardec, eu vou ler aqui, que eu achei interessante, né? A gente tem o capítulo 2, que o título do capítulo é Deus. Então, quer entender um pouquinho mais? Vai lá no livro A Gênese, de Kardec, e leia o capítulo 2, Deus, né? Eu vou ler 2 itens aqui. O primeiro é o item 8º, que é da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Então, só o espírito puro consegue entender Deus, consegue depreender o que é Deus. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. Ou seja, não é porque a gente não compreende que ele não existe. A gente tem isso, claro, na nossa consciência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhes os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Se o conhecimento dos atributos de Deus impossível seria compreender sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos, como ao farol capaz de as orientar, se a maioria das religiões errou em seus dogmas. Nossa, estou lendo tudo errado hoje, me perdoe. Vou ler de novo aqui. Como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. A que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E aí, nos outros itens, Kardec vai colocando aqui os atributos, né? E aí ele vai falar daqueles que a gente consegue compreender, porque não estão todos aqui, né? Então ele vai falar que Deus é soberanamente justo e bom, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, e, né, inteligência
soberana, enfim, ele traz aqui aquilo que a gente consegue entender. Mas tem mais coisa, é claro, né? Então, as religiões, elas se perderam nisso, de tanto querer aproximar Deus do homem, ao invés de aproximar o homem de Deus, elas começaram a errar nesse sentido, né? Então, aí começam a vir o Deus punitivo, olha, se você não fizer isso, Deus castiga, né? Aí tira a responsabilidade do homem, porque aí já não é ele mais, é Deus que vai decidir se ele merece castigo ou não. Ele não precisa mais se preocupar com a lei, né? Porque aí tem lá um juiz avaliando. Então, essa é a grande questão da religião, né? Tem um profeta, que eu não vou lembrar agora qual que é, daqui a pouquinho eu trago, que aí, lá no Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer assim, ele queria construir um templo, e aí Deus mandou uma mensagem para ele, olha, avisa para ele que eu não estou em templo construído por mãos humanas. Tira isso da cabeça. Olha só, já lá no Antigo Testamento, confirmado no Atos dos Apóstolos, que já é o pós-Jesus, né? Depois de Jesus, Paulo vem lembrar isso para a gente, olha, para com essa ideia de achar que Deus está ali. Ali você vai buscar a sua melhora, a sua reforma íntima. Vai ser um plus, né? Vamos dizer assim, uma ajuda, um recurso que Deus está disponibilizando para você fazer o bem. Mas não pense que você vai encontrar ele ali, não. Você vai encontrar ele no seu dia a dia, com os seus familiares, no seu trabalho, no que você faz diante da natureza. Aí você vai encontrar Deus, né? E aí no item 20 aqui da Gênesis, do livro A Gênesis, que fala da providência, o item é a providência. Fala assim, olha, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. E aí ele continua falando mais um pouquinho aqui, mas eu vou deixar como um convite, né, para quem quiser ler depois a codificação, os 5 livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, obras póstumas, eles ou são muito baratos para a gente comprar, para que todos possam adquirir, ou a gente consegue até baixar eles na própria FEB. Então, se você não está agora com recurso, né, para poder comprar, você consegue baixar esses livros gratuitamente. Então, vai lá no livro A Gênesis, lê esse capítulo 2, falando sobre Deus, porque tem tudo a ver com esse capítulo aqui que a gente está trazendo. E uma última coisa, né? Eu acho até que... Não, ainda tem mais um comentário que eu quero fazer aqui. Impressionante, né? Como é que Leon Denis vai descrevendo as questões do universo, essa grandeza toda, na época em que ele escreve esse livro, né? Então, ele trazia informações que ainda não tinham, a gente não tinha nem equipamento, como a gente tem agora, para identificar esse infinito do universo, né? Então, quando ele fala, olha para todos os lugares, não vê uma borda, não vê um limite, né? Ele está falando, olha, ainda tem muita coisa para ser descoberta, como a gente está vendo hoje, né? Os trilhões de galáxias e tudo mais. E aí, uma última coisa aqui que eu queria comentar, então, assim, existe algo, né, que é a presença de Deus em toda a criação, e que nos tira esse conceito simplista de que Deus é um ser como nós, que vai jogando, né, os dados para ver o que vai dar, né? Que vai jogando com a sorte, que vai experimentando. Deus não é esse ser. Deus é o amor.
E através do amor de Deus é que tudo caminha em harmonia, né? E aí a gente vai lembrar que existem 3 elementos no universo, que a gente não pode esquecer disso, né? Matéria, espírito e, acima de tudo, Deus. Então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal que é comandado pelo pensamento, mas mais ainda pelo amor de Deus, né? Então, assim, quando o Leon Denis vai falando isso daqui, né? Uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal da gravitação. Aí ele vai falando que nós estamos mergulhados, né? Então, ele está falando desse fluido cósmico universal. Agora eu estou aqui pensando naquilo que você falou, né? Deus humano ali, sentadinho na cadeira. Aí ele está olhando assim, aí de repente ele vai assim, nossa, olha o que eu fiz ali, vê se ele ia fazer isso. Olha ali que burrice que eu fiz ali, olha. Nossa, o cara vai, não deu certo. Vê, poderia. Deus não comete equívocos. Outra coisa interessante, essa questão do livro aberto aí para nós, com a natureza, né? A gente já comentou, a gente já estudou, talvez seja até no Leon Denis mesmo, a questão das estações do ano. Antigamente o homem sabia, instintivamente ele sabia que ele podia plantar ali, podia colher nessa época, ele sabia, só pelo movimento da natureza. Aí a gente sabe que, não sei falar o nome, quem foi, mas um papa, em determinado tempo, ele criou essas estações, né? Verão começa de tanto a tanto, primavera de tanto a tanto. Aí deu aquela confusão. Ninguém acerta mais nada. Toda plantação, às vezes, tem gente que perde a plantação todinha, porque não acontece do jeito. E o homem interferindo na natureza, igual está acontecendo agora, né? O homem, ele está sem capacidade de entender o que realmente é a riqueza. Ele finge que não está vendo, ele finge que desconhece, né, com tudo, essa coisa de romper a camada de ozônio por causa de tanta coisa, de tanta... Para que tanto esse comércio de carne, né? É demais, é tudo demais, é coisa que joga fora, ele não consegue, ele só consegue fazer, mas ele não consegue estudar para ver o que ele pode melhorar, o que ele pode aprender com isso tudo que ele está fazendo. Isso que nós estamos vendo na natureza hoje. O que está acontecendo hoje com a natureza? Ele pode estar fazendo alguma coisa adiantar, que não era para a gente... Hoje a gente ainda não tem capacidade de se proteger de uma coisa dessa. Entendeu? Talvez ele esteja adiantando alguma coisa aí, fazendo que a natureza se adiante. Uma coisa que poderia acontecer, porque a gente sabe que os planetas não vão durar para sempre, né? Ele vai chegar a um fim. A gente vai evoluir, né? Serão criados outros planetas. Isso aí é a evolução da natureza, a evolução do universo. Isso é universal. Então, o homem, ele perdeu a capacidade de entender, de buscar a riqueza espiritual. A gente já estudou isso também. Porque são outras riquezas que a gente tem para a eternidade, que a gente vai precisar, que a gente vai levar, que isso vai levar a gente a algum lugar, que vai levar a gente a conhecer Deus, entender realmente o que é Deus, né? Porque, por enquanto, a gente tem a percepção, igual você falou. A gente sabe que ele existe, mas a gente não entende. Quem entende é espírito superior, é espírito, né, que já está lá perto dele. E o homem não está sabendo ajuntar essa riqueza. Ele acha que riqueza é material, é dinheiro, é poder chegar e dar um dinheiro lá nos templos, que eles vão orar para ele, que ele vai ser recebido por Deus. Ele não entende o que é Deus, não entende nada, ele não entende a natureza, né?
não vamos generalizar, mas a maioria não sabe o que realmente é ouro para ele, que é cumprir a lei moral, né? É cumprir as leis de Deus, amar o próximo, né? Como a si mesmo, trabalhar para a harmonia do universo. Olha só, e a gente não faz isso. Eu, pelo menos, por enquanto, ainda não estou fazendo isso, tá, Rosimar? Mas que bom, que legal. Esse capítulo vai ser bom. E como você falou, né, não generalizar e talvez a gente nem se preocupar com isso, né? Porque o que o outro está fazendo é o compromisso dele com Deus, né? A gente precisa olhar para a gente e saber o que a gente está deixando de fazer e que a gente já poderia estar fazendo, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, é um capítulo bem bacana esse. Ainda tem mais coisa para a gente ver, mas hoje vamos ficar por aqui, né? É aquilo que você sempre fala. Vamos aprender com os nossos equívocos, a nossa não, né, o nosso não buscar esse progresso, né, essa coisa, né, que eu vou dizer para você, a gente não tem, né, já falei várias vezes, a gente não tem, né, não é colocado pedra no nosso caminho, a gente que coloca, ou então vai na direção daquela pedra que está ali, a gente sabe que ela está ali. Né? Igual falar, o outro fala assim, olha aqui, tem uma pirambeira ali, então quando anoitecer, você não anda para aquele lado não, senão você vai cair. Aí você vai lá e anda para aquele lado. Quer dizer, você foi avisado. Está tudo aí para a gente. Então são esses dois livros que falou no capítulo. E a gente não lê, a gente não observa. Né? Então vamos lá, né? Vamos aprender com os nossos equívocos, igual você fala. O que eu aprendi com isso aí? Olha, isso não foi bom para mim. Mas o que eu aprendi? Olha, eu aprendi isso, isso e isso. Que bom. Então, alguma coisa foi boa ali. Né? Interessante. Algum recado, alguma coisa? Podemos encerrar, então? Então, pessoal, a gente agradece aí quem for assistir esse vídeo, esse estudo, que façam bom proveito dele, que tirem coisas boas dele, né? Aprendizado dele. Então, eu vou encerrar aqui fazendo a nossa prece. Agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecendo a Jesus, a Mãe Santíssima, pelo amparo, pelas bênçãos. Agradecendo também aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, pela condução dessas atividades do Centro Espírita Virtual. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todas as pessoas que irão assistir este estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Vamos agradecer ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente, por tudo. E que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.